Olá, meu nome é Lai Pereira, tenho 44 anos e trabalho com cultura alimentar desde que eu comecei a trabalhar na minha vida com 18 anos. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe no Laticínio Vale d'Oro, ela fazia mussarela de búfala, largou a filosofia para fazer queijo e eu comecei a trabalhar com ela em 1998, aprendendo a lidar com a parte comercial da alimentação. E eu tenho uma estrada bastante linear nessa parte de pequena indústria alimentar, né? E depois que eu parei de trabalhar na Vale d'Oro, eu vim para a Itália, onde eu me encontro hoje. Fiquei de 2008 a 2011 trabalhando com queijos embutidos e vinhos tradicionais italianos. Era uma loja no centro de Florença, ao lado do Duomo, onde eu aprendi muito sobre a importância do produto local como identidade cultural e, enfim, a Itália é famosíssima por conta da comida. Em 2012, retornei para o Brasil e comecei a aplicar esses valores da valorização do alimento como cultura, como identidade cultural. Claro que não copiando os produtos italianos, até porque são inimitáveis, assim como muitos produtos brasileiros, como a erva mate, como a farinha de mandioca. Enfim, comecei a trabalhar justamente pela militância de reconhecimento de qualidade do nosso produto nacional. Então, a Itália me inspirou nisso quando eu cheguei no Brasil em 2012. E desde então, de 2012 a 2019, período que eu estive em Curitiba e Quatro Barras, eu trabalhei na Salumeria Monte Belo, a empresa familiar do meu sogro, em Quatro Barras, e não só. Então, na linearidade existe esse meu ganha-pão, né? Eu sempre me sustentei com o alimento. Mas além disso, eu tenho uma coisa é a gente sobreviver daquilo que faz e que faz com gosto. A outra é a gente fazer a militância, fazer com que de fato aquilo que importa socialmente em torno do alimento aconteça. Então, o meu valor na cultura alimentar foi quando em 2015 eu comecei a coordenar o setorial da cultura alimentar de Curitiba. O setorial se chamava Setorial de Gastronomia, não existia ainda a implantação dele na cidade, os editais também não contemplavam gastronomia, nem muito menos cultura alimentar. E a minha militância foi justamente para fazer entender que a cultura alimentar é muito mais ampla do que a gastronomia, é o chapéu maior. A gastronomia ela é uma parte da cultura alimentar, mas não é o todo, não é o conjunto, né, das diversas facetas, digamos assim, da alimentação, que vai de nutrição, guardiões de sementes, eles não estão gerando produtos gastronômicos, né, os guardiões de sementes. O pessoal que faz uma pesquisa histórica também não está guardando, não está fazendo um produto gastronômico, né, que é um prato de comida para ser servido, né? A pessoa que faz a pesquisa está fazendo um livro, um artigo, tem um outro enfoque. A fotografia está fazendo representação imagética, assim como audiovisual, não está fazendo gastronomia. Por isso que o Setorial de Cultura Alimentar de Curitiba foi, então, aceito e implementado, e eu coordenei toda enfim, toda a construção desse setorial, mobilizando agentes da cidade e tudo mais. E foi um setorial super lindo, de referência nacional, primeiro no Brasil. E depois de lá, como conselheira, né, coordenadora do Conselho Municipal, eu fui para o Conselho Nacional, continuar a minha militância no Ministério da Cultura e fiz parte do CNPC, que era um Conselho Nacional de Políticas Culturais, dentro do setorial de Patrimônio Imaterial. E de dentro do Patrimônio Imaterial, em 2016, a gente conseguiu tirar uma cadeira para
a representação da cultura alimentar, sim, com a ajuda da Unesco, do Senado, foi uma luta aí bastante bonita de ser feita e com uma vitória incrível. E tanto hoje eu vejo a Secretaria de Estado da Cultura também nominando a cultura alimentar. Parabéns, Secretaria. É realmente muita satisfação e alegria que eu vejo hoje o resultado da militância de tanta gente que foi envolvida nesse tempo, né, nesses últimos 5 anos. Enfim, então eu dei muitas palestras nesse período que eu estive no Paraná. Eu trabalhei também com a organização de vários eventos, o Alimentos da Graciosa, Latinidades Curitibanas, está tudo mostrado lá no meu currículo. E fiz a minha marca que se chama Comida é Cultura, porque eu tenho essa trajetória linear na parte do ganha-pão, como eu disse, mas a parte assim que me dá gosto mesmo de fazer os meus projetos pessoais é essa parte quando lida com cultura e alimentação. Então eu criei essa minha marca, Comida é Cultura, só para identificar aqueles projetos que eu gosto e que eu me identifico, que eu faço com muita alegria. Enfim, gostaria então de deixar aqui esse relato, né, sobre a minha vida, e tá tudo explicadinho lá no meu currículo. E, enfim, obrigada e vamos sempre em frente com essa cultura maravilhosa que é a nossa cultura alimentar.